Tenham todos um feliz sábado. Irmãos, mais uma vez, é muito bom nós estarmos juntos. Eu quero manifestar aqui a minha gratidão para toda a equipe que tem nos auxiliado aqui na igreja. Esse culto está sendo realizado porque existe uma gama significativa de líderes que se dispuseram a auxiliar e a servir o Senhor. Então eu manifesto aqui a minha gratidão também a Thaís e ao Luciano. E o Luciano, em breve, quem sabe, teremos ele aqui também pregando. Mas é muito bom, vocês dois aqui transmitiram um assunto de extrema importância. Parabéns para a dupla. Quero aqui também manifestar a minha gratidão ao Renato. Hoje eu cheguei faltando 1 hora para a transmissão, ou seja, por volta das 8h30 eu cheguei para deixar o material aqui à igreja, e o Renato já estava aqui cantando, ensaiando para esse momento especial. Jovem de valor, um jovem responsável. Deus seja louvado, Renato, por sua disposição, tá bom? E também quero parabenizar você que está conosco e que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Mas é claro, também não posso deixar de parabenizar você que está do outro lado, pelo Facebook ou pelo YouTube. Talvez não possa estar conosco em virtude de alguns problemas relacionados ao Covid, para fins de cumprimento de protocolos da saúde, não importa. O importante é que você, neste momento, está conectado conosco. Portanto, você que está no Facebook, no YouTube, é muito bem-vindo também. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Muito bem, eu quero convidá-los neste momento para nós refletirmos e extrairmos algumas lições importantes de um livro que para mim é formidável. Livro de Jó. Abra sua Bíblia. No livro de Jó. E nós vamos ler Jó capítulo 1, o verso 12. Livro de Jó, capítulo 1, o verso 12. Ali diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero convidá-los para mais uma prece. Nós vamos agora falar mais uma vez com o nosso Deus. Maravilhoso Pai, nós te louvamos, porque estamos aqui na tua casa. Nós te louvamos porque temos a convicção de que a tua palavra tem falado ao nosso coração e continuará falando. Nós te louvamos porque sabemos que vivemos em um tempo difícil de se explicar, mas é nesse tempo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem transformado a nossa vida. Há muito que precisamos aprender acerca da tua vontade, e é por isso que nós dispomos o nosso coração para ouvir a tua voz. Portanto, fala tu conosco. Fala com a tua igreja aqui presente, fala com aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, que todos possam sentir o agir do teu Espírito, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. A reunião havia começado no horário marcado. De um lado estava Deus, o dirigente da reunião. Do outro lado estavam os filhos de Deus, que participavam daquela reunião. E quem seriam esses filhos de Deus? A expressão filhos de Deus é uma expressão muito abrangente. Ela pode significar qualquer ser que tenha sido criado por Deus e que tenha permanecido leal ali a Deus. Em alguns momentos a expressão filhos de Deus aparece na Bíblia como se referindo aos anjos. Em outros momentos a expressão filhos de Deus aparece até mesmo se referindo aos seres humanos leais a Deus, como por exemplo lá em Gênesis, no capítulo 6, o verso 2. Então, quem seriam esses filhos de Deus? Há dois grupos de interpretação. Um grupo diz que esses filhos de Deus eram anjos, que estavam presentes em um concílio celestial. E um outro grupo diz que ali estavam presentes filhos de Deus
seres criados por Deus, mas que habitam em outros mundos, em outros planetas que nós não conhecemos, mundos que foram tentados assim como o nosso mundo foi tentado, mas mundos ou planetas que não sucumbiram ante a tentação de Satanás. E ali naquela reunião, portanto, estavam seres que representavam, cada um representava um mundo não caído, ou um planeta que não cedeu à tentação. 2 grupos de interpretação. Mas a reunião havia começado. E naquele momento em que a reunião começa entre Deus e seus filhos, a porta se abre e uma cabeça se coloca naquele lugar como que dizendo: esperem aí, vocês não podem começar a reunião sem mim. Eu preciso estar nessa reunião, eu tenho que participar deste momento importante. Quem era isso? Alguém? Satanás surge de maneira irônica e surpreende os filhos de Deus que estavam ali presentes. É interessante notar que quando nós vamos para o texto original, existe uma expressão que denota a ironia da presença do diabo naquele local. Lá no verso 6, capítulo 1, o verso 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. A expressão também Satanás é uma expressão que no texto original está assim: Gan ha-Satan. E essa expressão Gan, traduzida como também, tem o sentido de ironia, o sentido de que Satanás aparece num local onde ele não deveria estar. Ali estavam pessoas para uma reunião e do nada também aparece alguém que não deveria estar. Satanás. Ironia. Deus percebe tal ironia. E então Deus lhe faz uma pergunta muito significativa. Qual é a pergunta? Verso 7, perguntou-lhe o Senhor: de onde vens? Deixa eu indagá-los. Deus sabia ou não sabia de onde Satanás havia? De onde ele tinha vindo? Claro que ele sabia. Acontece que neste momento Deus ele faz uma pergunta ali retórica ao diabo. Deus sabia. Mas Deus, percebendo o tom de ironia da presença do diabo, ele faz uma pergunta também irônica. E essa pergunta ela faz muito mais sentido quando nós entendemos que aqueles filhos de Deus eram representantes de mundos não caídos. Eu vou explicar. Naquele momento era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: você se coloca aqui como alguém que tem o direito de participar dessa reunião, mas espera um pouco. Aqui eu vejo pessoas que representam diversos planetas, diversos mundos. Eu vejo aqui fulano de tal que representa determinado mundo, outro que vem de determinado mundo como seu representante, mas e você? Vem de onde? Em outras palavras, você representa que mundo para poder dizer que tem que estar nesta reunião? E então, Satanás, percebendo a alfinetada divina, ele responde mais uma vez com ironia: eu venho do quê? De rodear e passear pela terra. Essa expressão, rodear, passear pela terra, é uma expressão idiomática ou um idiomatismo hebraico que aparece muito no Antigo Testamento e que tem o sentido de propriedade ou posse. Por exemplo, lá no capítulo 12 de Gênesis, certa vez Deus aparece para Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedece à voz de Deus, ele sai da terra. E então lá no capítulo 13, Deus lhe faz 2 grandes promessas. Primeira promessa: Deus diz que Abraão seria pai de uma numerosa nação, daí o seu nome, Abraão. E depois Deus fala que essa grande nação ocuparia uma grande porção de terra. E Deus aponta para Abraão e mostra ali a porção de terra que futuramente ele ocuparia. E então, lá no capítulo 13, no verso 17, Deus ele chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, agora, depois que eu lhe fiz tal promessa, passeie pela terra. É a mesma expressão que aparece que é usada aqui pelo diabo.
A ideia de Deus era fazer com que Abraão tomasse posse pela fé de uma promessa futura, a promessa da terra prometida. Também é curioso notar que a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia é lá no capítulo 3 de Gênesis, no verso 8, depois que o ser humano já havia pecado, já havia sucumbido ante as tentações do diabo, naquele contexto em que aparentemente o diabo agora era o grande dominador do território do Éden. O verso 8 aparece dizendo que Deus então passeia pelo jardim na viração do dia. Portanto, a primeira mensagem que Deus transmite lá no Éden, depois da queda, é o seguinte: eu não perdi o domínio, eu não perdi o controle, a posse, a propriedade desse jardim ainda é minha. É a mesma expressão, no idiomatismo hebraico que denota posse. Agora perceba a resposta do diabo para a pergunta de Deus: de onde vens? O que te faz pensar que tem o direito de participar dessa reunião? Aqui é uma reunião de representantes de mundos. Você vem de onde? De que mundo? Então ele diz o seguinte: olha, eu não venho aqui como representante, eu venho aqui como proprietário, venho aqui como dono. Se eles, como representantes, têm o direito de estar aqui nesta reunião, muito mais eu, que sou dono. Eu venho de rodear a terra, sou proprietário da terra. Eles têm o direito de estar aqui assentados, eu tenho muito mais do que isso. Talvez eu tenha até mesmo o direito de ser o dirigente da reunião, porque eu sou proprietário. Diante dessa resposta de Satanás, Deus então faz mais uma pergunta. E uma pergunta muito intrigante. A pergunta de Deus é o seguinte: ora, você então é o proprietário da terra? Pois bem, tens visto ou observado o meu servo Jó? E nesse verso, no verso 8, há três coisas que chamam a minha atenção nessa resposta de Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Primeira coisa que chama a minha atenção é o verbo observar que aparece aqui. Aqui não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta retórica. Deus sabe que o diabo estava observando Jó. E o verbo observar aqui é um verbo muito comum, usado em contextos militares. É um verbo que normalmente os militares usavam quando eles estavam à espreita de um território que estava prestes a ser conquistado, dominado, mas eles, antes de tentar conquistar ou dominar, eles faziam o quê? Observavam. Portanto, o verbo observar aqui diz respeito a uma investigação minuciosa na expectativa de encontrar alguma brecha para que você, com seu exército, conquiste determinado território. Deus está dizendo: eu tenho visto você observar o meu servo Jó, investigar, tal qual um exército, a vida do meu servo Jó. E ao dizer isso, preste atenção, Deus está dizendo: espera aí, você se diz proprietário da terra, mas há algumas coisas ali que você ainda não conquistou. Você não tem o domínio de todas as coisas na terra para se dizer o conquistador. E a maior prova disso é o meu servo Jó. Você não tem o domínio sobre Jó. Prova disso é o fato de você gastar todo o seu tempo observando, investigando minuciosamente, na expectativa de encontrar alguma brecha nele para conquistar aquele território. Mas ele ainda é um território que você não conquistou. Mas existe uma outra expressão que aparece aqui, e não por acaso. O texto bíblico diz assim: observaste meu servo. O pronome possessivo aparece ali, meu servo. O que Deus está dizendo é: você não apenas ainda não conquistou Jó e outros tantos talvez, como estes foram conquistados por mim, porque eles voluntariamente me servem. Jó é meu servo. Portanto, além de você não ter o domínio sobre Jó, ele ainda voluntariamente escolheu me servir.
prova de que você não é proprietário de coisa nenhuma, caso contrário você teria então domínio sobre tudo, prova de que no máximo você é um usurpador. Em seguida, depois de falar do servo Jó, que voluntariamente escolheu servir o Senhor, Deus descreve Jó. E é intrigante a descrição divina acerca de Jó. 3 vezes aparece a descrição sobre Jó na Bíblia. E a primeira vez já é logo no verso 1 do capítulo 1. Você parou para pensar na forma como Deus descreve Jó? Essa forma aparece ali para nós compreendermos aquilo que deve ser prioridade na sua vida e na minha vida. Deus descreve Jó conforme a sua prioridade divina. E como é que Deus o faz? Primeiro, Deus fala aquilo que Jó era. Viste meu servo Jó? Homem o quê? Íntegro, reto e que mais? Temente a Deus. Íntegro, reto, temente a Deus. Primeira coisa que Deus faz é descrever aquilo que Jó era. Depois ele descreve aquilo que Jó faz. Normalmente, aquilo que nós fazemos é decorrência daquilo que nós somos. Jó se desviava do quê? Do mal. Primeiro o que Jó era, depois o que Jó faz. E só depois Deus começa a relatar aquilo que Jó tinha. Você percebe a escala de prioridades na mente divina? Primeiro, mais importa o que eu sou. Depois o que eu faço em decorrência do que eu sou. E então, somente então, aquilo que eu tenho. E é curioso que neste mundo a ideia está invertida, não é? Mais importa o que você tem do que aquilo que você de fato é. Mais curioso ainda é notar a maneira como Deus descreve aquilo que Jó tem. Deus, ele começa, ao descrever aquilo que Jó tem, ele começa a descrever primeiro por sua família. Está lá no verso 2 do capítulo 1. Primeiro ele fala dos seus filhos. E só depois Deus começa a falar dos bens materiais de Jó. Primeiro, as pessoas que circundam, que são familiares a Jó, e depois os seus bens materiais. O que Deus está mostrando é que primeiro é mais importante aquilo que eu sou, segundo aquilo que eu faço em decorrência do que eu sou, e por fim aquilo que eu tenho. E entre as coisas que eu tenho, o mais importante é a família, são as pessoas que me circundam. Em outras palavras, o que você e eu precisamos compreender é que pessoas são mais importantes do que coisas. E vivemos numa era em que também essa ideia se encontra invertida. Eu me impressiono, vou citar só um exemplo, mas eu me impressiono quando eu vejo algumas pessoas que comprometem 3, 4 mil reais na prestação de um carro, mas alegam que não tem dinheiro para a educação dos filhos e colocam os filhos para estudar em qualquer lugar. Impressionante. O que Deus está dizendo é que pessoas são mais importantes do que coisas. Ao descrever Jó, Deus começa por aquilo que Jó era, depois por aquilo que Jó fazia em decorrência do que ele era, e só então aquilo que Jó tinha. Mas ao descrever o que Jó tinha, ele primeiro começa pelos bens pessoais, por sua família, e só depois pelos bens materiais. Assim Deus descreve um homem que não havia sido conquistado pelo diabo. E a presença desse homem chamado Jó era uma contestação a tudo aquilo que o diabo estava apresentando naquela sala de reunião. Você não é proprietário de nada, ó diabo. Porque se fosse, você teria conquistado tudo. Não existe você ser proprietário de parte ali da terra. Ou é ou não é. No máximo você é um usurpador. Porque Jó, além de não ter sido conquistado por você, ele escolheu me servir. Portanto, ele é meu. E em resposta a isso, o diabo então, não tendo muito mais argumento, ele tão somente diz, também deveras. Realmente eu tenho investigado Jó de maneira minuciosa, tal como um exército, na expectativa de conquistar aquele território.
E o que eu tenho percebido em minhas investigações é que ao redor de Jó existe uma cerca de bênçãos. E nessa cerca de bênçãos, Jó olha para ela e se mantém fiel a ti, mas é tão somente por causa da cerca de bênçãos. E de fato, irmãos, deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando nós servimos a Deus, nós somos abençoados. Nem sempre essa bênção se traduz em bens materiais, é verdade, mas a bênção sempre é resultado de uma vida que serve a Deus. E onde é que eu encontro isso na Bíblia? Em várias porções. Por exemplo, Apocalipse 1,3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica as palavras dessa profecia. Olha, o que significa bem-aventurado? Abençoado. A bênção é resultado de servir a Deus. Só que o diabo estava colocando de forma inversa. Ele servia a Deus tão somente porque era abençoado. Existe uma cerca de bênção. Bênção familiar, bênção da saúde, bênção de bens materiais, mas retira esta cerca, e então o Senhor vai ver, se o Senhor vai manter a sua conquista. Aí o Senhor vai perceber que eu vou dominar aquele território. E diante do desafio, naquele momento o diabo, de maneira escancarada, diz: se existe um usurpador, esse usurpador não é outro, senão o Senhor. O diabo acusa a Deus mais uma vez na frente dos seres criados por Deus. Então é lançado o desafio. E nesse desafio Deus responde da maneira como nós lemos lá no início, e eu quero ler mais uma vez ali no verso 12. Deus responde assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu devo lhes fazer uma confissão. De tantos sims de Deus que nós encontramos na Bíblia, esse para mim é um dos mais difíceis de serem compreendidos. Por que Deus disse sim para o diabo? Por que Deus aceitou aquele desafio? Tentar explicar faria com que eu incorresse no erro de justificar o mal. Isso nós não podemos fazer. Por que Deus disse sim? Aqui está um dos sims mais complicados de se entender na Bíblia. Mas de uma coisa eu tenho convicção. Deus disse sim, independentemente dos motivos que circundam aquele contexto de batalha entre o bem e o mal. Deus disse sim, porque ele tinha certeza de que Jó sairia vencedor. Deixa eu lhe dizer, o diabo estava investigando minuciosamente Jó. Ele observava, por isso a expressão comumente usada no contexto militar. Mas o máximo que ele conseguia ter a respeito de Jó em suas observações era uma opinião. O diabo tinha tão somente uma opinião acerca de Jó. E na opinião de Satanás, se a cerca da bênção lhe fosse tirada, Jó então sucumbiria e seria um território facilmente conquistado. Mas Deus não tinha uma mera opinião sobre Jó. Deus tinha um diagnóstico completo e preciso. E por que eu creio nisso? Porque em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, é nos dito que Deus não nos deixa tentar acima das nossas forças. Ele reconhece as nossas fraquezas. Se Deus disse sim, independentemente dos motivos que circundavam aquele contexto de batalha entre o bem e o mal, é porque Deus não tinha mera opinião sobre Jó. Deus tinha convicção de que Jó sairia daquela situação mais do que vencedor. E é por isso que Deus disse sim. E nesse momento Jó começa a passar por uma série de dificuldades que nós jamais compreenderemos. Você pode ter, no seu contexto de vida, algumas similaridades com a vida de Jó. Talvez quando nós perdemos um ente querido, nós nos lembramos de Jó. Talvez quando nós enfrentamos uma bancarrota, um prejuízo financeiro, uma crise econômica ou um desemprego, nós nos lembramos de Jó. Talvez, quando nós temos que enfrentar uma enfermidade terrível, nós também nos lembramos de Jó.
Mas o fato é que jamais experimentaremos um sofrimento tão intenso como aquele que Jó sofreu. E nesse contexto, preste atenção agora, isso é fundamental para nós entendermos o livro de Jó. Nesse contexto, Jó se torna um paradigma, um modelo de um ser humano que sofre neste mundo de pecado. E porque Deus o faz paradigma? Para que nós compreendamos muitas lições. Há muitas lições que nós podemos extrair da biografia desse paradigma chamado Jó. E o meu desejo é que em um momento nós pudéssemos ter uma semana de oração sobre Jó. Porque há muitas lições. Mas eu gostaria de, no tempo em que me resta, compartilhar com vocês rapidamente 3 rápidas lições que podemos extrair desse paradigma chamado Jó. A primeira lição é de que as aflições do tempo presente são, por vezes, incompreensíveis. Você sabia que o livro de Jó é comumente chamado de o livro das perguntas? Há muitas perguntas. Esse é o primeiro livro que aparece no rol de livros chamados sapienciais, ou livros de sabedoria. Ele é um livro que, a boa parte dele é escrito em forma poética. E no contexto da forma poética hebraica, muitas perguntas são feitas. E uma das pessoas que pergunta bastante é Jó. Jó faz 16 perguntas. E as perguntas giram em torno de coisas como: por que eu estou vivo? Por que o leite da minha mãe não se secou no momento em que eu estava amamentando para que eu pudesse morrer? Por que eu não me tornei um aborto para que eu jamais viesse a existir? 16 perguntas. Mas todas elas se concentram na seguinte indagação: por que estou sofrendo? Então Jó começa a se queixar. E ele faz 34 queixas ao longo do seu livro. E nessas 34 queixas, mais uma vez, o ponto em comum, a sua indagação se concentra na seguinte pergunta: por que eu estou sofrendo? E então, a partir do capítulo 38, Deus aparece para Jó para ter um diálogo com Jó. E é nesse contexto de diálogo que Deus começa a fazer também perguntas a Jó. E pasmem, Deus faz 70 perguntas a Jó. Perguntas retóricas, cujas respostas eram óbvias. Perguntas que tinham o propósito de ensinar lições ali para Jó. Agora entenda. Embora Deus tenha conversado muito com Jó, embora Deus tenha lhe feito 70 perguntas, em nenhum momento Deus respondeu a qualquer das 16 perguntas que Jó levantou. E por que Deus assim o fez? Para que nós compreendêssemos que há coisas nesta terra que nós não podemos entender mesmo. Nós enxergamos de maneira muito limitada, nós compreendemos de maneira muito limitada, e é por isso que Deus não pode nos revelar todas as coisas. Há muito mais além daquilo que nós vemos. Jó morreu sem sequer saber que houve lá um concílio, uma reunião, onde o nome dele foi mencionado. As perguntas de Jó não foram respondidas. E a ideia de Deus, usando Jó como paradigma, era nos mostrar que há coisas que nós não compreenderemos. E isso já estava escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as não reveladas pertencem a quem? A Deus. Há coisas que nós não compreendemos. E por que não compreendemos? Porque não temos a mentalidade infinita de Deus. Temos uma mentalidade finita, limitada. Nem tudo compreenderemos. Talvez você esteja passando por circunstâncias difíceis. Talvez você esteja falando com pessoas que neste momento estão passando por graves problemas e querem uma explicação para tais problemas. Quisera eu poder lhe dar uma devida explicação. Quisera eu poder explicar de forma detalhada e precisa o porquê das circunstâncias difíceis que assolam a sua vida. Mas o que eu quero que você entenda é que em meio àquelas 70 perguntas, teve uma coisa que Deus fez questão de deixar muito claro para Jó. Jó, eu estou no controle. Jó, eu sou o Deus Criador.
Eu sou aquele mesmo Deus que estipulou limites para o mar, Jó. Eu sou o mesmo Deus que cuida das grandes criaturas e das pequenas criaturas, Jó. Ao longo daquelas 70 perguntas, Deus deixou muito claro para Jó o seguinte: Jó, eu sou Deus soberano, que apesar do contexto difícil que você está vivendo, eu, Deus, não perdi o controle. E foi essa certeza do controle de Deus, certeza da soberania de Deus, que fez com que Jó não insistisse mais na pergunta. Você percebe que naquele diálogo, Jó nem insiste mais na pergunta: Senhor, mas por que eu estou sofrendo? Não. Jó se dá por satisfeito ao compreender que, apesar das circunstâncias inexplicáveis, apesar dos momentos difíceis, Deus ainda estava com ele. Deus não havia perdido o controle. Deus ainda era o Deus soberano. Amém? A primeira lição que nós podemos extrair da biografia de Jó é de que as circunstâncias probantes dessa vida, as aflições do tempo presente, são, por vezes, incompreensíveis. Mas basta que compreendamos que o nosso Deus jamais perde o controle. Há uma segunda lição importante que Deus procurou ensinar para Jó e fez de Jó um paradigma para que você e eu também compreendêssemos. A segunda lição é a seguinte: as aflições do tempo presente, elas são temporárias. Elas vão passar. Você que está me ouvindo, que está passando por uma aflição, creia no que eu vou lhe dizer. Essa aflição vai passar. Você que está passando por momentos de prova, entenda, tais aflições são temporárias. O problema é que nós, os seres humanos, focamos muito no que é negativo, focamos muito no problema. Mas você já parou para pensar que o sofrimento de Jó, embora muito intenso, ocupou apenas uma pequena fração da sua vida? Quantos anos Jó tinha quando ele começou a sofrer? Bom, a Bíblia não fala de maneira clara, mas alguns comentaristas supõem que Jó deveria ter por volta dos seus 40 até 50 anos de idade, porque ele já tinha os 10 filhos, todos crescidos, cada qual já cuidando de sua própria vida. Então não é muito difícil supor que Jó tinha já por volta dos seus 40 ou 50 anos de idade. E então vem a assolação, então vem o problema. E quanto tempo durou o problema? Quando nós observamos o contexto do problema de Jó, por mais intenso que seja, vamos chegar à conclusão de que provavelmente o problema de Jó durou no máximo semanas, estourando um ano, no máximo. Porque do início ao fim do problema, os seus amigos estão ali, e seria impossível eles ficarem por muito tempo, por um tempo muito longínquo, naquele contexto. Especialistas afirmam que apenas algumas semanas durou o sofrimento de Jó. Não estou aqui minimizando a intensidade, realmente ele sofreu com uma intensidade sem igual, como eu disse no início, por isso ele fora colocado como paradigma. Mas estou falando de um sofrimento que talvez tenha ocupado algumas semanas da sua vida. No máximo um ano. E depois que o problema é resolvido, no penúltimo verso de seu livro, é nos dito que Jó viveu mais quanto tempo? Mais 140 anos. Depois que o problema foi resolvido, mais 140. Agora calcula aí comigo. Uns 40 anos no início, mais 140 anos no final e algumas semanas de sofrimento. Talvez um ano. Vamos colocar um ano, arredondando. Você percebe que é uma parcela, uma fração muito diminuta, muito pequena comparada à vida de Jó. Só que nós focamos no problema. O que eu quero que você entenda é que as aflições do tempo presente, por mais incompreensíveis que sejam, elas são passageiras. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo descreve lá em 2 Coríntios, e esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler ali no verso 17, porque é um texto maravilhoso, convém que nós leiamos e degustemos cada palavra. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 17. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque a nossa leve e o quê? Momentânea tribulação. Paulo está dizendo que dependendo do paradigma que nós usamos, a nossa tribulação pode ser intensa,
Mas a depender do paradigma, ela se torna momentânea, ou seja, passageira, e também se torna o quê? Leve. Tudo depende do paradigma. E qual é o paradigma de Paulo aqui? A eternidade de glória. Olha o que Paulo está dizendo. À luz da eternidade de glória, a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Porque ela produz para nós peso eterno de glória acima de toda comparação. E aí ele conclui dizendo assim: portanto, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. O que ele está dizendo é exatamente o que eu falei lá no início. Há muita coisa que nós não podemos enxergar, que está além da nossa compreensão. Porque as que se veem são temporais, diz ele, e as que não se veem são o quê? Eternas. Quando nós comparamos as tribulações do tempo presente com as outras coisas que Deus já fez de bênção em nossa vida, mas especialmente com a eternidade de glória, nós vamos chegar à conclusão de que as nossas tribulações são leves e que mais? Momentâneas. Graças a Deus. Amém? Amém. Mas não para por aí. E aqui vem a terceira e última lição. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que essas leves e momentâneas tribulações, elas podem ser usadas por Deus como instrumentos para a nossa transformação. É o que ele diz no verso 16 aí, do capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso 16, ele diz assim: olha, não fiquemos desanimados em meio à tribulação, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Deixa eu lhe dizer, embora Deus não seja o originador dos males de nossa vida, Deus, Ele pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer com que aquele mal que o diabo colocou em sua vida se transforme em bênção para você. Deus pode transformar a tribulação em instrumentos para o seu aperfeiçoamento, de maneira que no final da tribulação, no seu último estado, você esteja muito melhor do que no primeiro estado, antes da tribulação. É o que Paulo declara também, por exemplo, em Romanos capítulo 8, lá no verso 28, quando ele diz assim, porque Deus, Ele pode transformar maldições em bênçãos, ou seja, como está no texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que ele declara. Deus pode usar as tribulações que o diabo coloca e cerca-nos para transformar em bênçãos, como instrumentos para o nosso aprimoramento e para a nossa vitória. Será que isso ocorreu com Jó? Sim, e eu diria, e como? Observe agora a trajetória final de Jó. E eu gostaria que você atentasse agora para as palavras finais do livro de Jó, que também são as minhas palavras finais aqui. Mas olha só, Jó, no último capítulo de Jó, nós vamos ler capítulo 42, verso 5. Primeira lição que nós aprendemos aqui: em circunstâncias de prova, as tribulações do tempo presente são por vezes inexplicáveis. Segundo, nós aprendemos que as tribulações ou as circunstâncias do tempo presente, elas são temporárias, vão passar. E terceiro, as tribulações do tempo presente podem ser usadas por Deus como instrumentos para a nossa vitória, para a nossa transformação. Diz o verso 5 assim, preste atenção. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Capítulo 42, o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, disse Jó para Deus, mas agora os meus olhos te veem. Eu gosto do verbo conhecer que aparece aqui. O verbo conhecer, ele aparece bastante na Bíblia, denotando um relacionamento de intimidade. Ele aparece muitas vezes também para refletir o relacionamento de intimidade entre um homem e uma mulher. Por exemplo, lá no capítulo 4 de Gênesis, no verso 1, diz ali: conheceu Adão a Eva e ela teve um filho. Algumas Bíblias é traduzida como coabitou Adão com Eva, mas a palavra é a mesma. Uma palavra que reflete uma intimidade muito grande. O que Jó está dizendo aqui, antes da tribulação, Senhor, eu já te conhecia, eu já tinha intimidade contigo, mas agora a minha intimidade é muito maior. Deus pode usar tribulações para nos moldar, nos aperfeiçoar,
de maneira que nosso último estado, depois das tribulações, se torne um estado maior e melhor do que o nosso primeiro estado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor Deus, eu tenho um relacionamento de intimidade muito superior. Agora eu te vejo. Mas não para por aí. O verso seguinte diz assim: por isso eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Depois da tribulação, Jó passou a ter uma percepção mais aprimorada de sua pecaminosidade. Aquele que é chamado de reto, de íntegro e de temente a Deus, que se desviava do mal, depois que passou por esse momento de tribulação, passou a perceber ainda mais a sua condição como pecador. E isso é bom, isso é um avanço. Quanto mais nós crescemos em intimidade com Deus, maior será a nossa percepção de quão pecadores nós somos. E por que isso é positivo? Por que isso é bom? Porque isso gera em nós duas coisas. Primeiro, isso faz com que nós não aventuremos naquilo que é proibido, porque nós reconhecemos nossa debilidade. E segundo, à medida que nós vamos percebendo cada vez mais a nossa condição pecaminosa, isso faz com que nós nos aventuremos cada vez menos naquilo que é duvidoso. O problema não é aquilo que é proibido, é aquilo que é duvidoso. Será que eu posso? Será que não posso? É por isso que muitas vezes há perguntas: posso fazer isso? Posso ir naquele lugar? Posso usar determinada coisa? E as perguntas não param. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto maior for a nossa percepção da nossa natureza pecaminosa, mais nós nos aventuraremos menos no terreno perigoso ou no terreno duvidoso, porque reconhecemos nossa debilidade. E isso vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais desse nosso Deus que é Salvador. Jó passa a ter um relacionamento maior de intimidade com Deus. Jó passa a ter uma percepção maior da sua condição pecaminosa, mas não para por aí. Continue lendo, o texto bíblico diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tome cuidado para não julgar precipitadamente os amigos de Jó. Eles eram de fato amigos. Num contexto em que muitos haviam abandonado Jó, lá estavam os amigos de Jó, se aproximaram de Jó, ficaram tão compadecidos da situação de Jó que não tiveram coragem de lhe dizer uma só palavra por 7 dias. Eram amigos. Até o dia em que Jó tentou se justificar e dizer: eu não mereço o que eu estou passando. Por que razão Deus não acaba com a minha vida? Naquele momento, aqueles amigos se voltam contra Jó. Mas se voltam contra Jó para defender Deus. Tem pessoas que se voltam contra o seu irmão para defender Deus. Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. Tem pessoas que se voltam contra o seu irmão para defender uma placa de igreja. Tem pessoas que se voltam contra o seu irmão para defender uma instituição religiosa. Eles se voltaram contra Jó naquele momento e começaram a defender Deus. E é interessante, depois eu quero desafiá-los a olhar o discurso desses amigos, não só dos 3, mas dos 4, porque tem um último que fala no final. E você vai perceber que todos eles defendem Deus, dizendo que Deus é justo, dizendo que Deus, Ele é todo poderoso, dizendo que Deus, Ele é soberano. Se existe algum erro, portanto, Jó, o erro está com você. E Jó então é acusado dos mais vis pecados por aqueles que se diziam seus amigos. Só que o que aqueles amigos de Jó não sabiam é que ao acusar Jó, ao apontar o dedo para Jó, eles estavam apontando o dedo para quem? Para Deus. Ironicamente, eles elogiavam Deus, mas ao criticar Jó, eles estavam também criticando a quem? Deus. Não sou eu quem diz isso. Se você for lá para Mateus capítulo 25, versos 40 e 45, Jesus ele diz assim: toda vez que vocês fizerdes ou não fizerdes a um desses pequeninos, vocês estão fazendo ou não fazendo a mim. Vai lá em Atos
Atos capítulo 9, os versos 4 e 5, ali nós encontramos o relato da conversão de Paulo, relato este que aparece 3 vezes no livro de Atos. E nessas 3 ocasiões em que o relato aparece, ele fala daquele momento em que ele se depara com aquela luz no caminho de Damasco. E então aquela luz aparece para ele, lá no verso 4 do capítulo 9, e diz: Saulo, Saulo, por que me... Saulo estava perseguindo Jesus? Na mente de Saulo, Jesus já estava o quê? Morto. Ele havia pego autorização para perseguir os cristãos, mas ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E é por isso que no verso 5, Jesus responde dizendo: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você vai encontrar uma infinidade de textos que mostram que toda vez que você fere um irmão, ainda que seja para defender Deus, não, eu estou fazendo isso para prezar por minha igreja, eu estou fazendo isso para limpar os pecados da igreja. Já ouviram discursos? Não quero que pecados fiquem debaixo do tapete. E com esses discursos fantasiosos eu questiono, critico e acuso meu irmão. Mas eu não percebo que eu estou cometendo o mesmo pecado dos amigos de Jó. Deus então chega para Jó e diz: olha, você vai oferecer um sacrifício para o perdão dos pecados desses seus amigos. E aqui tem algo que me impressiona. Agora preste atenção. No capítulo 1, Jó aparece antes da crise como intercessor. E ali ele intercede por sua família, por seus filhos inclusive. Está lá no capítulo 1, depois você pode ler. Mas é fácil interceder pelos filhos. É fácil interceder pela família. É fácil interceder até mesmo por aqueles que nos querem bem. Só que no último capítulo, Jó não aparece apenas como intercessor de sua família. Jó aparece como intercessor daqueles que o haviam acusado dos mais vis pecados. Deus usa as tribulações, que não são originadas por Ele, muitas vezes originadas pelo próprio diabo, mas Deus usa como instrumentos para nos moldar. O livro de Jó começa com aquele que intercedia pelos filhos e agora termina com aquele que está intercedendo inclusive por seus inimigos, por aqueles que o haviam acusado. O último estado de Jó é melhor ou pior do que o começo? Muito pior. Eu termino dando mais um exemplo. Continue lendo aí na sua Bíblia. No último capítulo também, diz assim, no verso 15: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Deus lhe restituiu também os filhos, não em dobro como as outras coisas, porque lá na eternidade Jó não vai ter apenas 10 filhos. Jó vai ter quantos filhos? 20 filhos. Aí a restituição em dobro estará completa. Deus restituiu 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas. Quando você vai lá no capítulo 1, você vai perceber que aquelas filhas de Jó, no momento em que havia os banquetes nas casas dos filhos, elas eram convidadas para participar dos banquetes. E sabe por que elas eram convidadas para participar? Porque não havia banquete na casa delas, porque elas não tinham parte na herança. Jó era malvado por fazer isso? Não, Jó estava seguindo o preceito bíblico. Lá em Números, capítulo 27, o verso 8, diz exatamente isso. Que as filhas não teriam parte na herança, por quê? Porque elas já se casariam com quem teria uma herança. A herança seria somente para os filhos, exceto se não houvesse homens como filhos. Aí a herança era distribuída para as mulheres. Jó, portanto, lá no capítulo 1, segue o preceito que está em Números, capítulo 28. Só que lá no final, Jó decide fazer diferente. Lá no capítulo 1, Jó, ao seguir o preceito lá do Pentateuco, ele usa a lei como limite. Lá no último capítulo, Jó usa a lei como ponto de partida. A lei não é o limite. A lei é o ponto de partida para uma vida abundante com Jesus. Ali em Números estava dizendo que as filhas não herdariam, ficaria com os filhos, estava apenas regulamentando uma prática, mas haveria problema em dar a herança para a filha? De maneira nenhuma. Aos olhos
humanos parece até mais justo, não é? O fato é que, enquanto no capítulo 1 as filhas de Jó, por não terem herança, tinham que ser convidadas para os banquetes dos filhos, lá no final do capítulo de Jó, no último capítulo, agora as filhas podem realizar banquetes em sua própria casa. Sabe por quê? Porque agora elas tiveram participação na herança. Jó, no capítulo 1, ele aparece com alguém que respeita a lei como limite. Mas no capítulo 42, ele aparece como alguém que usa a lei como ponto de partida para amar a Deus, para amar o seu próximo e para fazer justiça. O que é a lei de Deus para você? Limite? Ou é a base sobre a qual você vai construir uma vida vitoriosa ao lado de Deus? Limite ou ponto de partida? Legalistas têm a lei como limite. As pessoas que amam a Deus de fato têm a lei como ponto de partida para uma vida abundante. Jó foi usado como paradigma. Jamais nós sofreremos com tamanha intensidade como ele. Mas Deus preservou tal biografia para que entendêssemos que as aflições do tempo presente são por vezes incompreensíveis, mas elas também são passageiras. E a luz da eternidade, além de passageira, a tribulação ela é também leve. Mas além disso, apesar das dificuldades que talvez você esteja enfrentando, Deus é todo poderoso para transformar maldição em bênção, para transformar tragédia em vitória. Deus é todo poderoso, Deus soberano, para usar as dificuldades como instrumentos para moldar a sua vida, de maneira que em seu último estágio você possa estar em melhor condição do que no primeiro estágio. Quão diferente era Jó agora após a sua tribulação. Viveu 140 anos, agora com uma vida renovada, uma vida abundante, uma vida ao lado de Deus. O livro de Jó termina assim: não se reporta mais àquela reunião. Deus sequer fala da reunião para Jó. Vivemos em um contexto de conflito entre o bem e o mal, e não conhecemos cada detalhe desse conflito. Pelo contrário, estamos muito longe de conhecer. Essa é a grande verdade, é que podemos sair daqui descansando na certeza de um Deus soberano. Você está enfrentando dificuldades financeiras, há um Deus soberano que cuida da sua vida. Você está enfrentando dificuldades na família, há um Deus soberano que cuida da sua vida. Você está enfrentando uma doença terrível, quem sabe até mesmo o Covid, há um Deus soberano que cuida da sua vida. Deus não perdeu o controle. E essa é a maior de todas as lições que nós extraímos da biografia de Jó. Nós vamos ouvir uma música neste momento. Que nós possamos, enquanto escutamos a música, descansar na certeza de que Ele jamais perde o controle. Que Deus nos abençoe. Som. Essa música ela é muito importante para mim. Eu tinha muito contato com meu tio, né? E há um tempo atrás ele faleceu. E eu ouvi essa música, me deu uma paz, sabe? A música é uma verdade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse dia que ele faleceu, eu chorei a noite toda. Só que me veio uma paz, né? Quando eu ouvi, quando eu cantei, quando eu aceitei, sabe? Mas a alegria
pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, produto da oliveira minha, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Na história de Jó, o diabo não aparece mais. Jó é usado nessa história como um instrumento para revelar não apenas a soberania de Deus, mas também para desmascarar o diabo com as suas vis insinuações. O diabo no máximo é um usurpador, não tem domínio de nada aqui, é um derrotado. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, pouco tempo lhe resta. Vale a pena confiar no Deus soberano, independentemente das circunstâncias. Quero convidá-los para uma prece. Gostaria que você, neste momento, enquanto eu estiver orando, abrisse o seu coração a Deus. Nós temos essa confiança ao Pai. A confiança de que, apesar de não compreendermos muitas coisas ao nosso redor, compreender as nuances desse grande conflito entre o bem e o mal extrapola os limites da compreensão humana. E é por isso que não entendemos muita coisa acerca das situações de prova, das dificuldades que nos circundam. Mas, à semelhança de Jó, queremos descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Queremos descansar na certeza de que o Senhor é Deus soberano e de que muito em breve, por causa do teu poder, já não mais vivenciaremos esta dor, já não mais moraremos neste mundo de dor,
toda lágrima será enxugada de nossos olhos e não mais nos depararemos com a morte e nem com a doença. Nós queremos também, nesta manhã, descansar na certeza de que, enquanto estejamos nesta tribulação, nas dificuldades da vida, queremos ter a certeza de que o Senhor tem usado cada circunstância para nos moldar para o nosso bem, a fim de que sejamos mais vitoriosos do que nunca, a fim de que o nosso último estado seja muito superior ao primeiro estado, para a tua honra e tua glória, a fim de que possamos desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, ter uma maior percepção da nossa natureza pecaminosa, ter a condição de orar não somente pelos nossos familiares, mas por aqueles que nos oprimem, fazer da tua lei não apenas o limite, mas o ponto de partida para uma vida abundante. Ó Pai bondoso, se há pessoas passando por situações adversas, permita que elas enxerguem o Senhor como Deus soberano, aproveitando-se de tais circunstâncias para moldá-la, para nos transformar e nos levar para uma experiência mais significativa contigo. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém.